Oi, gente, então boa noite para todo mundo que está aí. Primeiro agradecer a presença de todos, todas, todes aqui, que vieram prestigiar o nosso encontro. Agradecer, claro, o Tom também, mas depois fazer um agradecimento especial a ele por ter aceitado o nosso convite. Eu vou ser bem breve, assim, só para contextualizar um pouco o nosso encontro, no sentido de que o Palavra Plural é um projeto de extensão da UFJF. A gente está retomando ele agora. Ele começou lá na pandemia, como uma forma também de a gente manter o contato, né, e manter as trocas, assim. E a ideia é que a cada edição um artista diferente apresente, né, o seu processo, a sua trajetória, e que a gente possa, então, trocar algumas questões relativas, né, a processos e a poéticas, assim. Nessa edição que a gente está começando hoje, assim, nesse novo ciclo do projeto, que teve interrompido ali durante um ano, 2 anos, a gente vai ter um novo formato que, assim, a cada encontro, uma pessoa diferente vai fazer a mediação do encontro, né? Então, cada professor ali do curso do bacharelado em artes visuais convida um artista diferente para fazer, enfim, essa apresentação. Então, em breve a gente já vai estar divulgando os próximos encontros, que a gente também pretende ampliar um pouco para além do campo das artes visuais, mas das poéticas em geral, então também talvez trazendo escritores e pessoas de outras áreas, né? O encontro é sempre gravado e depois disponibilizado, então a gente tem alguns encontros já registrados do ciclo anterior, mas esse daqui também está sendo gravado, né? Então pode ser reativado em qualquer momento, sim, caso vocês queiram. Quero fazer também um agradecimento super especial aqui para as bolsistas, para os bolsistas do projeto que estão fazendo, né, tudo isso acontecer. Sem eles não seria possível que esse encontro acontecesse dessa maneira bonita, né? Então, quero agradecer muito a Lua Santos, a Emanuele Santos, o Roque Fagundes, que são né, os bolsistas aqui que estão com a gente. Em breve também eles vão colocar aí no nosso chat a lista de presença, então assinem, por favor, para que a gente possa depois emitir também os certificados de participação. E então acho que é isso, assim, a gente agora vai ter a fala, né, do Tom. Eu vou apresentar o Tom brevemente. E aí depois a gente pode abrir para conversa, fiquem muito à vontade também, porque a ideia é justamente que a gente possa conversar, né, a partir das questões, assim, que vão ser apresentadas. Então, para não roubar muito tempo, quero fazer um super agradecimento ao Tom. Eu vou fazer uma breve apresentação dele aqui, mas queria dizer que, assim, é muito especial estar abrindo esse ciclo com o Tom, com a presença dele, que é um ex-aluno, né, do IAD, tanto do bacharelado, do extinto BI, né, e eu falo, assim, particularmente porque é um momento em que realmente o BI está sendo extinto, assim, no sentido de que as últimas pessoas do BI já estão se formando, então é esse momento significativo que está vindo uma nova fase mesmo do nosso instituto. Então, ter o Tom aqui e ver outras carinhas conhecidas aqui, né? O Lucas, o Gabriel, Vanessa, enfim, outras pessoas que fizeram parte dessa história também enche o coração, assim, de afeto, né? E fico muito feliz de ver esses desdobramentos do trabalho. Eu acho que para isso é muito legal, para a gente poder escutar, né, o que acontece ao longo dessa trajetória. Então, falando brevemente aqui do Tom, né, Washington da Selva é um artista visual e pesquisador. Eu falo Tom por causa da nossa intimidade, assim, né, mas o Washington, então, é artista visual e pesquisador, filho de trabalhadores rurais e ex-agricultor. Atualmente cultiva imagens a partir de técnicas como desenho, pintura, fotografia, web art e têxteis. A sua pesquisa artística lida com os contrastes entre a zona rural, a cidade e a cultura digital,
aprofundando o diálogo sobre a noção de trabalho, território e identidade. Da Selva é mestre em Artes, Cultura e Linguagens e bacharel em Artes e Design, ambos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele participou de já várias mostras, né, exposições, como a 30ª Mostra de Artes da Juventude, no Sesc Ribeirão Preto. Recebeu também diferentes incentivos de pesquisa, como o Lab Cultural do BDMG Cultural, Programa de Residência Artística do IA Ouro Preto, e a residência Esculturas Públicas e Artes na Terra, na Associação Carabina Cultural. Então, assim, eu vou deixar agora que o Tom se apresente da forma como ele quiser, assim, essa foi uma breve apresentação. Tom, muito obrigada pela tua presença, agora é contigo, e a gente está louco para te escutar, então seja bem-vindo. Obrigado, Letícia, obrigado você, obrigado por quem está aqui, por quem tornou esse encontro também possível, né, os bolsistas, as bolsistas, e, sobretudo, para mim é super uma alegria, porque eu adoro dialogar com as pessoas e, sobretudo, depois de um período distante do IAD, do Instituto de Artes, poder retornar, digamos, depois de 5 anos, é uma gratidão mesmo, assim, já tinha um tempo que eu estava querendo poder conversar também com a galera que já vem entrando, né? Que é esse momento que eu posso devolver também sobre tudo que eu aprendi, como que também essa graduação no Instituto de Artes, ela foi importante para mim. Sobretudo por eu também ser mineiro, ser de um território que é localizado na zona rural do Cerrado, ali de Minas Gerais, para os lados de Uberlândia, e aí eu fiz esse deslocamento para poder estudar em Juiz de Fora, e universidade pública, né, é importante, foi importantíssimo sempre esse meu trajeto enquanto existência como artista. Eu vou compartilhar aqui a tela da minha apresentação. Deixa eu ver. Apareceu aí para vocês? Sim. Tá. Eu vou aqui para essa tela aqui, eu vou passar a não ver vocês muito bem, então qualquer coisa vocês me mandam, se travar alguma coisa, vocês me falam por áudio. Bom, eu peguei como um tema assim para poder fechar um assunto sobre a minha pesquisa de trabalho, também um tema que poderia interessar outras pessoas. Essa questão da fotografia e do arquivo rural, que já é um assunto de pesquisa meu há alguns anos, mas eu sou um artista multidisciplinar e acabo indo para diversos suportes, como a Letícia mesmo disse. Estou entre a fotografia, o desenho, a pintura, web art e uma investigação têxtil, um trabalho têxtil, com bordado, inclusive. Mas, sobretudo, a base do meu trabalho tem sido o arquivo rural e o pensamento a partir da fotografia, assim. E aí eu vou dizer isso à medida que eu for caminhando com esse slide. A Letícia já me introduziu a minha bio. Eu sou natural de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais. Então, esse território ali, localizado no Cerrado mineiro. E coloquei aqui na minha trajetória alguns pontos, que foi ter feito bacharel interdisciplinar em arte de design, ter feito mestrado em artes, cultura e linguagens, ambos na UFJF. Também trabalhei durante 3 anos como técnico do acervo cultural do Museu de Arte Murilo Mendes, o MAM, através da Pró-Reitoria de Cultura. Que eu já vinha, foi onde então eu comecei a me interessar mais para essa questão de arquivo, foi trabalhando dentro de uma biblioteca com o arquivo bibliográfico e documental do poeta Murilo Mendes. Posteriormente, eu comecei a me envolver mais como artista visual, então em 2021 eu tive
alguns incentivos de pesquisa que me fizeram interessar por esse campo, que foi através do Lab Cultural, no BDMG Cultural. Fui premiado pelo Prêmio de Fotografia Pierre Verger, de Salvador, que é onde eu moro hoje. Já expus na Mostra de Arte da Juventude, já expus no Museu da Inconfidência, que é em Ouro Preto, e recentemente na Galeria Gentil Carioca. Então, meio que para começar essa trajetória, eu peguei aqui um pouco do que eu fazia lá no Museu de Arte Murilo Mendes, no MAM, que foi esse importante trabalho pelo qual eu aprendi com pessoas de dentro da biblioteca, de dentro de um acervo muito rico de arte e documental e bibliográfico, a trabalhar com documentos. Então, durante esses 3 meses, eu fiz diversos trabalhos como designer, nesse campo do design, também porque a minha formação ela foi interdisciplinar, então eu acabei indo muito para o design também. Entre os trabalhos que eu executei tinha editoração, então eu produzia livros e, sobretudo, cuidava de do acervo bibliográfico do poeta. E um dos trabalhos que eu executei nesse período, junto com os outros profissionais do museu, foi um boletim mensal que se chamava Instruções ao Invisível, que tinha uma função de gerar e transmitir conteúdos relevantes do acervo do museu. A gente percebia que ali dentro do museu existia um acervo muito rico e diversas dificuldades de comunicar esse acervo para o público. Então, durante vários anos, eu e os profissionais ali do museu, a gente vinha trabalhando com esse acervo. E foi trabalhando nesse acervo documental que depois eu comecei a olhar para os meus acervos, o acervo da família, acervos de fotografia, o que também pode ser considerado memória, mas essa questão de um acervo oral também eu comecei a ir captando essa oralidade com familiares para, sobretudo, compreender questões relacionadas à identidade e ao trabalho dessas pessoas, que toda a minha família tem ancestralidade como agricultores, e percebendo que essa ancestralidade ela estava intimamente ligada a algo muito mais profundo ali na família. Então, para começar, meio que eu trouxe várias fotografias de tempos diferentes, vou colocá-las aqui em contrastes com outras imagens que eu tenho coletado e com discussões críticas acerca de arquivo e fotografia rural. Então, meio que para começar, eu trouxe essas duas que estavam com a minha avó, chamada Raulina, e foi o meu pai que me enviou elas. Elas datam de aproximadamente 1970 e são da zona rural de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais. O que meio que me interessou, principalmente na fotografia à direita, ambas elas mostram essa família em um contexto de rural, né, com as plantas ao fundo, com a lavoura. Sobretudo, são pessoas que passaram por trabalhos análogos à escravidão. Então, o que me interessou de imediato nessa imagem foi ver que mesmo como que essas crianças, esses adolescentes que trabalham desde cedo, eles aparecem meio que sorrindo sorrindo completamente nessa segunda foto, que são os meus tios. E aí eu trago para diálogo esse escrito, que é uma publicação que a curadora e pesquisadora Luciara Ribeiro ela fez em 2021, que se chama As Minhas Fotografias. Ela traz essa pesquisa para relatar como que a pesquisa sobre as próprias fotografias, né, ela é relevante para considerar essa produção no campo do coletivo, onde ela, enquanto pesquisadora, se interessa em examinar as imagens fotográficas em sua eficácia tanto afetiva quanto social,
entendendo a fotografia para além do meramente documental e familiar, e reforçando, sobretudo, o seu direito político de existir enquanto imagem. Então, eu começo a pesquisar imagens de arquivo relacionadas ao campo, à ruralidade, e eu começo a identificar algumas coisas similares entre elas. Em sua maioria, essas imagens que eu tenho pesquisado ao longo desses anos, elas foram feitas por homens cisgêneros brancos em lugares centralizados do país, ou seja, a pessoa estava em São Paulo e aí se deslocava para fazendas para poder fotografar essas cenas rurais. E dentro dessa cobertura rural que essas pessoas faziam, muitas das vezes os trabalhadores, muitas não, na maioria das vezes os trabalhadores são registrados sem identidade e quase como se eles fossem parte daquela paisagem, mas nunca de uma forma individualizada, que os individualizasse. Então, eu começo a partir também de um pressuposto de que essa cobertura fotográfica do país, ela não contempla todo o vasto território brasileiro, principalmente o rural, e que tais representações do cotidiano das pessoas da zona rural sempre foram apresentadas a partir de uma visão externa, que além de ignorar as questões próprias daquela comunidade, ainda impunham uma visão hegemônica e estereotipada sobre o campo. Aí eu comecei a pegar diversas dessas fotografias e recortar todas as pessoas que estivessem trabalhando nelas. E fiz esse exercício de separar a paisagem e cada um desses indivíduos para posteriormente fazer uma impressão manual. A maioria das fotografias eu retirei do acervo digital do Museu da Imigração de São Paulo, que é um acervo e um museu que está localizado em São Paulo, entre os anos de 2019 e 2021. E aí que surge essa obra minha que eu fiz entre 2019 e 2021. Eu fiz enquanto estava no segundo ciclo de artes visuais, enquanto estava estudando nesse segundo ciclo, na graduação, e utilizei como técnica fototransferência. E fiz essas fototransferências em cupom de registro de ponto do trabalhador desse meu trabalho anterior ao museu que eu citei. Então, durante esse emprego no museu, em um determinado momento, a instituição que me contratava, que era um serviço terceirizado, não era propriamente a universidade, eles instalaram um sistema de controle de ponto do trabalhador, que eu não sei se vocês já viram, mas é um método super controlador de lidar com o tempo do trabalho. E então você tinha que chegar no horário, se você chegasse um pouco atrasado e não justificasse o atraso, você recebia penalidades, inclusive econômicas. Então, a partir de diversas violências relacionadas com essa empresa, eu comecei a acumular esses pontos, esses registros, que são pequenos comprovantes, eles medem 4 por 6 centímetros, e aí isso começou a me emergir uma questão de luta de classes. E eu comecei a inserir essas imagens de trabalhadores, muito baseando nos gestos que se esperavam de mim quando eu nasço dentro desse contexto, que é o contexto rural, que é seguir o trabalho da minha família e continuar alimentando esse processo análogo à escravidão nesses lugares, nessas lavouras e etc. Manter esse lugar, né, de classe ali muito bem estabelecido. Então, eu faço essas inserções nesses cupons e esses gestos de imprimir manualmente com produto químico, ele cria uma ecologia visual que me permitiu trazer presente o lastro da paisagem rural, que é familiar a mim. Eu chamei esse trabalho de lastro justamente por compreender que existe uma lacuna
em termos de presença do rural, seja na arte, nas mídias, dessas pessoas para fazer essas discussões críticas sobre elas mesmas. Então, a série Laço ela surge de uma pesquisa na qual busco em arquivos nacionais imagens que relembrassem o trabalho de meus familiares agricultores. Como técnica de impressão, utilizo solvente para gravar as imagens e cupons de ponto de trabalhador, que guardei do meu último emprego, o CLT. São aproximadamente 55 unidades de comprovantes que eu guardei e eu fiz esses processos de impressão. Eles são bem pequenininhos e aí essa imagem ela foi tirada na abertura do Prêmio Pierre Verger de fotografia, pelo qual esse trabalho foi premiado, e ele era o menor trabalho de toda a mostra, enquanto tinha fotografias imensas assim impressas. O meu trabalho ele justamente acabou chamando a atenção pela questão muito pueril, né, de ser um comprovante que está ali, muito relacionado a quem não está trabalhando diretamente, né, que tem toda uma questão de luta de classes relacionada a quem está tendo seu tempo controlado. E aí, só trabalhando com essa noção de contraste, que eu gosto bastante de pensar, eu separei um dos comprovantes, assim, que mostram um menino trabalhando com uma enxada, e essa foto que é a foto da minha avó, que o meu pai me enviou, que mostra os meus dois tios ali sorrindo. Muito para pensar como também que a gente quer ser representados enquanto trabalhadores rurais, mas também, sobretudo, enquanto seres humanos. Nem sempre a gente quer ser visto da forma mais subserviente. Então, trouxe essa e outras imagens também para pensar essa questão do arquivo rural e de como que alguns estereótipos eles acabam nos colocando em posições de muita fragilidade diante da sociedade. Outra imagem que eu trago sou eu quando eu era criança e foi fotografada pela minha mãe. A minha mãe ela possui um arquivo que eu estou estudando mais recentemente, que vai ser alvo da minha pesquisa atual daqui para frente, que é um acervo de mais de 40 imagens que representam os deslocamentos da minha família, sempre acompanhado da agricultura que a gente fez pela zona rural do Cerrado Mineiro. Então, nessa foto pode não estar aparecendo eu trabalhando, mas aparece eu ali claramente muito feliz pelo pé de maracujá que está no fundo e que está produtivo. Então, essa questão começou a me chamar a atenção sobre estar sempre acompanhado dos plantios. Essas imagens sempre acompanhadas dos plantios. E outra fotografia que eu trago também do acervo da minha mãe, acredito que tenha sido meu pai que fotografou com a câmera dela. Foi essa foto que aparece ela e meus dois irmãos, o Ramon e a Stephanie, e no fundo o viveiro de mudas de café que a gente trabalha e cultiva nas nossas roças desde a minha infância, assim. E foram os primeiros modelos de viveiro de mudas pelos quais a gente trabalhou e criou de forma coletiva, que apresenta, então, o crescimento dessas mudas já em fase bem viva e quase que prontas para plantio em lavouras de café. E essa cobertura de taipa, que no começo era todo coberto de palha, os viveiros eram enormes, tinha esses bambus, estacas de bambus que criavam todo esse design que pode ser visto na imagem. Sobretudo, eles não estão trabalhando, a minha mãe não está trabalhando, ela está posando como se ela fosse dona e proprietária, então, desses cultivos.
o que, para mim, cria também uma relação muito contraditória quando a gente vai pensar em questão agrária no Brasil. A gente percebe que aqui tem uma trajetória de plantio, né, em terras, com pessoas que são sem terra. Então, acho sobretudo, muito político e muito contraditório pensar como que essas populações elas sempre produziram, elas sempre tiveram à frente do início dessas mudas de toda a tecnologia, né, que o agronegócio acaba falando que é dele, mas quem é que está efetivamente plantando e cuidando para que essas plantas elas cresçam. Na maioria das vezes são famílias sem terra, são populações, comunidades inteiras que são contratadas para poderem trabalhar e de forma também muito precarizada. Então, começo a investigar isso a partir da antropologia também. Décadas de trabalho de antropólogos estrangeiros no Brasil têm gerado e naturalizado esses estereótipos negativos sobre nós, como é o caso das narrativas produzidas pelo antropólogo Claude Lévi-Strauss, em um livro que eu estou lendo, que é de 2015. Em escritos sobre a sua passagem pelo que chama de América Tropical, o autor elabora um texto que reflete uma imagem. Usando de um tom duro, chama o ambiente do Cerrado de pobre, seus povos de bárbaros, suas agriculturas de arcaicas e as suas culturas de baixas. Para o antropólogo francês, o Cerrado não se presta à agricultura nem à coleta de produtos selvagens. Sua vegetação e sua fauna são pobres. E ele segue mencionando diversas vezes que existe uma distinção para os indígenas sul-americanos entre o Cerrado e a floresta, e que, em sua visão, o Cerrado seria, então, desfavorecido. E aí eu coloquei meio que para contrapor duas fotografias que eu fiz na roça de milho crioulo do meu pai, que é uma roça... O milho crioulo, então, tem essa questão de ser o milho mais originário possível, assim. Ele é um milho roxo, então tem toda uma questão de diversidade das plantas aqui, da produtividade que vai contra a narrativa do Lévi-Strauss, que fala que esses povos eles são pobres, bárbaros, e a agricultura ela não é possível nessa terra. E nessa foto, então, eu apresento o meu pai com essa lavoura de milho. O antropólogo utiliza de princípios culturais próprios para nos descrever, desconsiderando os valores culturais como os que pesquisadores como o filósofo e quilombola Antônio Bispo dos Santos desenvolvem. Nego Bispo, como também é conhecido, em Colonização, Quilombos, Modos e Significações, descreve como a identidade coletiva se constitui em diálogo com as identidades individuais e, respectivamente, pelos seus valores. Cita isso para nos fazer compreender como têm se dado os ataques históricos às identidades coletivas afropindorâmicas. Nego Bispo afirma como o processo de escravização no Brasil tentou destituir os povos afropindorâmicos de suas principais bases de valores socioculturais, atacando suas identidades individuais e coletivas. Esse foi um texto, a parte anterior foi um texto que eu produzi para esse caderno de receitas de artista, e o texto tem o título de Pode a Criança Agricultora Cultivar Arte? Trabalhando no Brasil entre a agricultura familiar, as lavouras do agronegócio e a arte contemporânea. E aí, esse ano, eu tive a oportunidade de levar esse livro para o meu pai e entregar também a sua cópia. E eu tirei essa foto que também acaba unindo muitas das outras fotografias, porque ela mostra um pouco do viveiro de mudas dele hoje, as mudas de café, e como que esse negócio continua sendo fomentado pela minha família no Cerrado.
Posteriormente, esse trabalho que é o lastro, que eu fiz ali com comprovante, ele acabou virando livro também, um fotolivro pela coleção Fatotins. Tem uma questão do trabalho que ele vai desaparecendo com o tempo, por ser ficha de comprovante, que ela é sensível à luz, e a própria impressão ela é muito pueril, então ela vai sumindo com o tempo. Foi importante criar um registro em forma de fotolivro para que o trabalho continuasse a seguir existindo. E aí eu trouxe algumas outras fotos que eu fiz lá nas comunidades rurais de Carmo do Paranaíba, que é a minha cidade natal, que mostra tem uma questão com o agrotóxico muito forte nessas comunidades, que são cerceadas por lavouras de café e muitas vezes sofrem com essa pulverização de agrotóxicos na região. Então, esses 3 equipamentos que eu fotografei, eles são equipamentos costais para aplicação de agrotóxico. Eles possuem essa forma que é quase muito similar a um tronco humano. Essa fotografia também eu fiz em 2023, e aqui o interessante dela é porque ela é no perímetro urbano, no início do perímetro urbano da minha cidade natal, apresenta também aqui a placa da cidade, e como que existe uma monumentalização a partir das carcaças do lixo que é gerado pelo agronegócio. E então eu tenho trabalhado com essa perspectiva pela qual o agronegócio, como ele tem sido praticado nas últimas décadas, ele é um projeto de etnocídio e de extinção cultural. Então, eu começo também a pesquisar a questão do agronegócio e muito mais a fundo com a questão dos pesticidas, que começa a ser a minha pesquisa, que eu começo a desdobrar a partir das roupas que eram utilizadas pelos meus familiares homens, no caso, meu pai e os meus tios, quando eles trabalhavam de forma terceirizada para lavouras de café, para aplicação de agrotóxicos. Então, a legenda aqui está errada. Essa imagem eu peguei da internet, e tem várias imagens que eu acabo também pegando da internet desses equipamentos para poder explorar a visualidade deles, sobretudo. E aí, em 2017, que já tem um tempo, eu comecei meio que fazendo pequenos zines, assim, com mensagens, colorindo essas imagens, mudando ela de cor, recortando trechos dos manuais de aplicação e produzindo, editando eles para pensar nessas mensagens, sobretudo. E foi um zine que foi muito importante para mim no começo de carreira, porque quando a gente está começando, muitas vezes a gente nem tem muito recurso enquanto artista. E aí esse zine eu consegui compilar muita ideia, transformar isso numa pesquisa e fazer isso circular também enquanto mensagem. Aqui é outra imagem desses zines. Eu colocava em contraste essas imagens dessas roupas com algumas imagens de natureza que eu tirava, imagens de polinização de flores, muito pensando também sobre o futuro da humanidade se a gente continuasse com esses métodos de pesticidas, de agricultura. E em 2021, eu participei do Lab Cultural, do BDMG Cultural, que é uma instituição hoje extinta, não sei se todo mundo chegou a conhecer, mas o BDMG Cultural ele foi muito importante em Minas Gerais, porque ele trazia diversas questões ambientais, acabava fomentando o trabalho de artistas que lidavam com questões ambientais, e que acredito que por isso também o governo Zema acabou extinguindo essa instituição. Então, teve durante um período diversos
manifestações para que essa instituição não fosse encerrada, porém ela foi. Então a gente lida com ela enquanto memória hoje. Eu produzi na época esse vídeo que se chama Guia para o Manejo de Paisagens Tóxicas. Ele é um vídeo curtinho, então eu vou passar ele aqui. Mas só para explicar, eu nessa época estava pesquisando sobre essas vestimentas utilizadas pelos meus familiares para aplicação de agrotóxicos, e nesse vídeo eu misturei diálogos das memórias da minha mãe e do meu pai sobre proteção e trabalho junto com as instruções de cuidado no manejo de um conjunto de EPIs de agrotóxicos. Então, eu produzi uma paisagem ao manusear junto aos textos lidos, uma lata de produto químico, os cupons de registro de ponto do trabalhador e imagens de trabalhadores rurais coletadas de arquivo. Eu vou pausar aqui para abrir outro link. Vê se vai sair com som. EPI. Sim, tá funcionando o som. Utilize equipamentos de proteção individual. EPI. Macacão com tratamento hidrorrepelente e mangas compridas, avental impermeável, máscara, óculos de segurança com proteção lateral, luvas e touca árabe. Sebastião Edilson, meu pai, crescido na região da Matinha, lugar rural próximo a Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, em meados de 1975, diz lembrar-se da imagem de minha avó, Raulina Fernandes, escaldar e tirar as sementes dos algodões que eram plantados na roça. Fiavam, faziam-se linhas, dobravam elas, faziam o que hoje a gente chama de trança. Formava-se uma trança de 4 a 5 quilos e mandava para as mulheres fiar. Assim, fazia-se panos de algodão, calças, camisas, tecidos que eram utilizados para se cobrir. Antes de retirar os equipamentos de proteção individual, lave as luvas ainda vestidas para evitar contaminação. Recomenda-se que devem ser retirados na seguinte ordem: touca árabe, óculos, avental, botas, macacão, luvas e máscara. Tome banho imediatamente. Nas lavouras de café, quando tinha 12 anos, minha mãe, Maria Aparecida da Silva, me disse por ligação que ali próximo da Fazenda Paraíso havia trabalho para a família. Disse ainda que via sua mãe cobrir-se com uma calça e depois uma saia longa, uma blusa, às vezes luvas, e sempre um lenço para cobrir a cabeça. Perguntei que cor. Ela respondeu: azul. Troque e lave as roupas de proteção separadas das demais roupas da família. Deixa eu voltar. Então, nesse vídeo eu faço essa mistura química, assim, inclusive de diálogos, porque os diálogos acabam também mostrando a própria precariedade
nas formas de lidar de se proteger no trabalho, em um ambiente que muitas das vezes as pessoas não têm nem condições de se proteger do sol ou desses químicos que são implantados nessa região. E essas roupas que, na sua maioria, são roupas que possuem inclusive os EPIs, eles são muito frágeis e a intoxicação ela acaba acontecendo na maioria das vezes. Trouxe alguns outros trabalhos também que já inauguram essa fase onde eu começo a trabalhar com bordado, com obras têxteis, muito interessado também no artesanal, que sempre estava ali presente em família, na maioria das vezes no campo do feminino, das mulheres que ficavam em casa. E aí eu faço essa série em 2019 que se chama Social Jungle, a partir de fotografias que a minha mãe me enviava já nessa área urbana de Carmo do Paranaíba, da minha cidade natal. Então, essas imagens que muitas das vezes eram de trabalhadores, essa da esquerda, por exemplo, é a Dona Nega, que era uma vizinha da minha mãe, ela estava carregando, na época, uma tela de galinheiro dela. E a direita é um picolezeiro que estava passando também e que, como se trata de uma cidade pequena, são pessoas que todo mundo acaba conhecendo. Então, começo a lidar muito com essas imagens que minha mãe me envia, em um período que também está entrando ali na pandemia. Em 2020 eu sigo com esse trabalho, e esse trabalho acaba muito falando da questão do tátil e da tecnologia, considerando, inclusive, o bordado enquanto uma tecnologia. Mas, enquanto essas imagens, né, hoje a gente mexe muito com as mãos para poder mexer no celular, mas eu trago quase que uma oposição disso, que é estar abordando essas imagens que são essas imagens do mundo digital, né? Então, faço esse deslocamento para outra cidade e sigo em diálogo, como que esse diálogo segue de uma forma natural com a minha família, e foi a partir dessas imagens que eu vi que eu conseguia dialogar com a minha mãe em um lugar muito do sensível, assim. E aí muitas dessas imagens carregam a questão da câmera, porque estou lidando com foto dos outros, de outras pessoas, estou lidando com foto relacionadas ao campo, como que eu trago também uma sensibilidade para essas imagens, sem utilizar delas como um outro artifício que, como o próprio colonizador, ele utiliza, assim. Então, essas imagens elas acabam também evidenciando essa violência relacionada à câmera, à imagem digital também. E entre 2021 e 2023, eu produzo esse trabalho que mais efetivamente eu pego uma dessas roupas de aplicação de agrotóxicos e eu bordo ela inteira. Esse trabalho se chama A Coroação. É um bordado em conjunto EPI de aplicação de agrotóxicos, composto por uma touca árabe, a camisa e a calça. E é um trabalho de 1,90 de altura e 44 de largura e 35 de profundidade. Então, a partir de uma conjuração de gestos e ornamentos nessa peça, que ela é contraditória, eu produzo quase que um contrafeitiço ao devolver as memórias e as gestualidades para um tecido que protege o corpo de quem trabalha no campo exposto a esses pesticidas. É um trabalho que retoma as memórias de trabalho do meu pai, dos meus tios e da família sobre a presença do racismo ambiental numa roça cerceada por lavouras de café em um ambiente tóxico e adoecedor. Então, eu vou abordando essas memórias, essas imagens a partir de pesquisas que eu já ia fazendo desses gestos de trabalhadores rurais,
eu passo isso tudo para o bordado, bordo os pés de quiabo, que a gente quase nunca vai ver representações gráficas, têxteis de plantas como quiabo, essas plantas que se consideram como plantas da roça, né, que não são utilizadas pela monocultura. Então, o quiabo, a mandioca, é outra planta que eu tenho trabalhado mais recentemente também, e como que isso diz sobre esse corpo, que é o corpo que consome isso, na maioria das suas vezes, e que possui, então, também um lastro cultural. Então, existe todo... Eu bordo na cabeça dessa roupa as duas palavras, cultivo e cultura, que são palavras que são hoje, na contemporaneidade, a gente vê muito separada a questão da cultura enquanto cultivo. Só que a raiz da cultura, ela vem dos cultivos, que são as culturas, né? Hoje a gente vê que a monocultura é a cultura de uma só planta. Então, a cultura ela está inerente, sobretudo, na terra e nos plantios, e eu faço, então, essa revisão a partir desse trabalho. E aqui eu trouxe algumas imagens mais próximas dessa iconografia que eu acabo criando em bordado. E aqui também. Existe um contraste nesses personagens que surgem, alguns estão plantando, outros parecem que estão nessa coisa invasiva dos EPIs. E foi um trabalho que eu expus primeiramente completo na Museu da Inconfidência, que foi em Ouro Preto, e na época a curadoria ela colocou em diálogo com um acervo de arte e religião, justamente para falar também de uma questão relacionada ao corpo e aos rituais de plantio, que são muitas das vezes distanciados de um lugar que é a espiritualidade. E aqui é uma fotografia do trabalho exibido em um evento que se chamou Campus Antropoceno, que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, esses gestos estéticos e políticos que eu tenho trabalhado, eu tenho visto eles como documentos que são produzidos em cima de outros documentos de uma história que foi construída anterior a mim. Então, acredito que quando eu organizo, edito e recrio esses documentos, eu tensiono a história oficial sobre o território rural e seus povos, e produzo uma perspectiva atualizada ao ser, então, comunicada por quem a vivencia. É isso, aberto a perguntas. Obrigada, Tom. Obrigado. Muito bom ver o teu trabalho, assim, atualizado. Fazia tempo que eu também acompanho de longe, né, mas te escutando falar é outra coisa, assim. Eu acho que agora a gente poderia abrir aqui para as perguntas. Eu vou começar uma, e aí o pessoal que quiser pode tanto, se preferir, ficar um pouco envergonhado, que não teria motivo, não tem porquê, né? Mas se quiser escrever no chat aqui, a gente pode também direcionar a pergunta, ou então levanta a mão, aqui tem uma mãozinha aqui embaixo, e aí a gente pode passar a palavra, assim. Eu vou começar, então vou abrir os trabalhos, assim, mas fiquem muito à vontade, assim. Eu me interesso muito, né, Tom, pelo teu trabalho, também, muito também pela essa perspectiva, pelo teu trabalho, pela perspectiva do trabalho, assim, né? Então, dessa questão do trabalhador, das imagens do trabalhador, das imagens do trabalho, né? E, bom, sabe disso, né? É uma parte que a gente compartilha. E eu fiquei curiosa, assim, queria que tu talvez falasse um pouco mais como que tu faz essa relação, ou se faz, né,
entre a questão desse trabalho, do trabalho na terra, da agricultura, com o trabalho de arte, né? Então, tu te apresenta como alguém que cultiva imagens, e me chamou muito a atenção também ali aquela presença que, na verdade, eu acho que é quando tu tá imprimindo as imagens, né, nos cartões, nos tickets, assim. Então, assim, quase como tu te vestisse como alguém, um agricultor, para produzir essas imagens, e tem uma dimensão tóxica das imagens também, né? Então, assim, eu queria saber como é que tu pensa um pouco essa questão desse trabalho, desse cultivo das imagens, assim, no teu processo, se pudesse falar um pouco disso. E acho que nesse momento seria um pouco isso. Depois eu queria também ver um pouco, se tu pudesse contar um pouco mais sobre essa questão, mesmo dessa tua experiência como agricultor, assim, né, se tu chegou a trabalhar ou se isso vem um pouco mais dessa memória familiar, assim. Eu gostei muito das minhas fotografias, né, que tu traz o livro, assim. Então, queria que tu pudesse contar também um pouco disso, assim, como é que se tu tem essa memória de pequeno, ou se isso foi uma questão também de uma certa oralidade, né, ou essa memória a partir dessas imagens também, assim. Então, seriam as duas perguntas, assim, para a gente começar, e depois eu abro aqui para o pessoal. Perfeito, obrigado, Letícia. Essa questão do trabalho rural, ela acabou vindo muito depois que eu comecei a entender essa questão da luta de classes também, sabe? De estar trabalhando e aí ter ficado bolado nos empregos, e aí essas memórias do trabalho na infância, elas acabaram se sobrepondo a essas memórias de um trabalho atual, assim, quase que como um fio que te puxa quando você vê que está ali perdido e você precisa acessar a sua ancestralidade. Então, eu começo a pensar essas questões relacionadas ao trabalho pelo qual eu e a minha família fomos colocados na infância de todos, porque foi sendo passado de geração por geração, e digamos que nessa minha geração atual, adiante foi interrompida, porque depois os meus sobrinhos, filhos dos meus irmãos, por exemplo, já não têm que trabalhar, não tiveram. Então, ainda são arquivos, né? Também arquivos eu acabo trabalhando também muito com a oralidade quando eu recorro para esse vídeo que é o Guia para o Manejo de Paisagens Tóxicas, porque é a partir da oralidade que eu consigo também recorrer para algumas imagens que não existem enquanto fotografia e enquanto documento. Então, começo também a entender a oralidade enquanto um documento, a minha fala enquanto documento, a produção de texto enquanto documento. Então, esse texto que eu fiz para o Caderno de Receitas de Artistas, ele fala justamente sobre esse contraste que é viver entre um mundo de muita precarização e de depois me deparar com uma realidade enquanto um artista na cidade grande, assim, que não é como se fosse também maravilhoso, porque a gente acaba lidando com diversos entraves enquanto produtores culturais. E em relação à segunda, qual foi mesmo? Só para eu lembrar o tema. Não, era mais porque agora até tu chegou a falar de novo, assim, né, que acho que são teus sobrinhos que interrompem esse ciclo, assim. Aí era um pouco, enfim, te ouvir um pouco falar dessa experiência. Eu me interesso muito, sim, por exemplo, pelo movimento Sem Terra, que eu não sei se a tua família chegou a participar do movimento, e se a tua família chega a ter essa experiência também, assim, de um deslocamento, assim, né, ou enfim, então como que isso aparece, assim, eu acho isso sempre me interessa, assim, pensar, e também, assim, tem uma questão que eu acho que está presente no teu trabalho de uma maneira
mais assim, como eu posso dizer? Não é velada, mas está ali implícito, né, no seu trabalho, que é essa dimensão do individual e do coletivo, né, assim, porque essa questão, me parece, eu sou uma pessoa, então eu não tenho um conhecimento de experiência, né, assim, a minha família, ela é bastante urbana, a parte da minha família que teve uma experiência de campo, assim, já faz tempo, assim, eu não cheguei a pegar essa geração. Mas tem uma dimensão coletiva o campo, assim, né? Então, desses trabalhos coletivos, de uma experiência coletiva, de uma coletividade muito forte, né? E aí eu não sei, assim, se essa coletividade, ela também, ela está presente nessas imagens, como que isso aparece também nessa oralidade, nessas imagens, e nesse trabalho, né, assim, do campo e tal. Então, e aí eu acho que está implícito essa questão do coletivo e do individual, quando tu traz também os EPIs, né, então essa questão individual, assim, enfim, então, todo esse jogo, assim, desse trânsito também do campo e da cidade, eu acho que coloca essas questões entre o individual e o coletivo, né, assim. Enfim, não acho que não é nenhuma pergunta, sabe? Então, assim, é mais para se tu pudesse falar um pouco dessa experiência que tu teve, assim, tua mesmo, né, com agricultura, assim, acho que isso eu queria te escutar um pouco falar. Nossa. É interessante porque acaba que eu sempre tenho que também voltar para o meu território para eu continuar essa pesquisa, porque ela não sou eu aqui vindo para a cidade e se encerra em pesquisas né, historiográficas. Eu volto realmente para minha cidade natal, meu pai ainda ele tem essa prática de agricultura ainda, então, apesar de muita coisa ter se transformado com o tempo, porque a agricultura, a monocultura, ela é muito invasiva, então, a respeito da coletividade, uma das primeiras formas de desorganizar essas comunidades é fazer com que elas se individualizem, fazer com que elas não se organizem, transformar tudo em questões muito capitalistas. Então, a gente vê que, com o tempo, essa agricultura ela é muito permissiva e ela acaba, principalmente no Cerrado, puramente muito mais a monocultura do café. E ela é muito violenta com essas comunidades, ela faz com que as comunidades elas percam aspectos culturais. Então, muitos povos eles eram indígenas e acabavam perdendo as suas identidades indígenas para poderem aderirem a identidades cristãs, religiosas, ali se transformarem em trabalhadores para esses negócios. Então, eu fui vendo e acompanhando essa transformação junto com a minha família, e acho que o meu trabalho acaba também pegando muito esse período de transição entre uma agricultura familiar, pela qual a gente estava ali com os nossos cultivos, plantando nossa pecuária ali de várias formas ainda resistindo, mas com essa força das lavouras de café querendo invadir, mostrando possibilidades ali de sair de uma miséria também, né? Então, entre as culturas que a gente acabou trabalhando durante esse período, que foi o da minha infância e o dos meus pais, foi muito relacionado ao café. Tinha também muitas lavouras de maracujá, de frutíferas com acerola. Então, é interessante porque quando eu falo que eu ainda cultivo, eu ainda pego meio esses conceitos da agricultura para poder falar desses conceitos poéticos que eu trago na minha obra hoje. Ótimo, obrigada, Tu. Agora temos aqui Ian Soa, quiser falar. Boa noite, meu bem. É muito bom te escutar falar, conhecer um pouco mais do seu trabalho através da sua fala mesmo, assim, e agora sabendo que é uma ferramenta que de fato é intencional,
então torna a experiência mais interessante ainda também. Mas assim, é porque eu vou fazer, na verdade, uma pergunta bem enviesada, né, puxando a sardinha para como eu penso arte também. E uma coisa que fica muito, assim, muito explícita, pelo menos para mim, nessa sua trajetória, nessa sua pesquisa, que já se desenrola há muito tempo, é justamente a noção de corpo, né? A corporeidade que está presente não só no conteúdo, né, no sentido de eu estou estudando trabalhadores do campo que se esforçam, e o esforço, e o corpo, e o músculo, e o cansaço, e o desgaste, como a questão social, que a gente está falando também de grupos, né, que operam em cima do trabalho, essa questão que a Lívia, né, que também estava comentando, e ainda por cima também tem a questão da corporeidade sua, né, assim, a partir do momento em que você trabalha com bordado, a partir do momento em que você dispõe desses seus músculos, né, dessa corporeidade sua para também produzir. E fica muito mais evidente quando você faz uma roupa, né, assim, quando você de fato cria ali enfim, o invólucro da humanidade, né, do sujeito. E aí eu queria saber como é que fica, como é que tá, né, assim, como é que você pensa, se é uma consequência, se é explícito mesmo, enfim, como é que é essa questão de corpo e corporeidade para você? Perfeito. Eu acho que faz todo sentido, Ian, porque principalmente é o corpo que ele vai ser afetado por todo o adoecimento causado por esse sistema que é o agronegócio, né? E como ele tem sido praticado nas regiões onde eu cresci. Então, eu vejo desgastes dos meus familiares, intoxicação por parte desses agrotóxicos, crianças nascendo com diversos problemas. Então, existe um adoecimento que é coletivo, que vai para além também da minha família, porque não é só ela que está ali em volta dessas monoculturas. Então, quando eu volto, por exemplo, no ano passado eu voltei, e aí eu andei muito de bicicleta pelo meu território, assim, para poder olhar para as pessoas que ainda viviam ali, e aí eu entrava que meio que parava em algumas pequenas comunidades que não são muito grandes, que ficavam mais isoladas, mas elas sempre cerceadas por essas lavouras, e parava ali para pedir uma água, como se só estivesse passando. Então, o que eu percebi era essa questão do adoecimento do corpo, assim, em primeiro lugar. Pessoas muito desgastadas, como você mesmo disse, essa relação do trabalho. Então, acaba que essa roupa, quando eu faço ela, por exemplo, tem uma coisa que eu não falei, que eu acho que é interessante falar, é que quando eu bordo essa roupa essa roupa que é para proteger desses pesticidas, ela é uma roupa hidrorrepelente, né? Então, quando eu bordo, eu faço buracos nela que fazem com que ela seja inutilizada. Então, existe essa relação que eu tenho pensado quando eu bordo essa roupa de inutilização e de quase que dar um outro lugar, porque o que você vai ver bordado vão ser as roupas de pessoas importantes, né? Você não vai ver uma roupa utilizada por um trabalhador, que é uma roupa que é para jogar fora, com bordados tão delicados e toda bordada. Então, me interessou trazer essa relação de cuidado, sobretudo, com esse corpo desse trabalhador. E aí, só assim, fazendo uma segunda pergunta também bem enviesada, você pensa em de alguma maneira dialogar com as linguagens performativas mesmo também? Porque, assim, na minha cabeça é um pulo, é uma chave, assim, para o que você já faz, né? Assim, para como isso já é um trabalho, se olhado, principalmente hoje, olhado com essa totalidade e distância, é um ato performativo também, né? Não só político, não só estético, mas também de uma tarefa que um corpo executa, que no caso é o seu. E eu quero saber como é que é esse flerte aí com as performatividades. Sim, é uma ótima pergunta também. Não é a primeira vez que eu recebo ela.
eu fico muito aqui pensando sobre várias questões, assim, tipo, primeiro, para mim, no começo, é meio que difícil pensar em entrar nessa roupa, porque ela já era uma consequência esperada para o meu corpo dentro dessa narrativa de que eu deveria estar vestindo ela e usando ela para trabalhar no campo. Então, eu tentei, nesse primeiro trabalho, distanciar ela desse lugar da operação, de não me colocar dentro dela, porque acredito que ela seja uma entidade. Quando eu trabalho essa roupa, eu estou trabalhando no corpo de pessoas que vieram antes de mim, dessa ancestralidade que já está morta, que necessita ali de um cuidado espiritual. E outra questão é porque tem essa relação com o quiabo, né, que é utilizado em algumas religiões como uma planta medicinal, uma planta de cuidado espiritual. E também, enquanto eu bordo essa roupa, eu vou... É normal, né, quando a gente borda, passar a língua assim na linha, e aí eu acredito que essa baba minha, ela também acaba passando para o trabalho e integrando a peça. Mas eu estou fazendo uma outra que eu acho que vai entrar nesse lado performativo, mas ainda é uma coisa muito inicial que eu nem sei como ainda que vai se dar. Mas obrigado. Obrigada, e ótimas perguntas. Acho que agora o Gabriel queria também perguntar aqui, Gabriel. Oi, pessoal, boa noite. Washington, muito obrigado por apresentar seu trabalho tão bem e parabéns. Mil coisas acontecendo na cabeça enquanto eu ouvi e fiquei cheio de coisas. Vou tentar formular o que eu estava pensando, mas inicialmente você fala sobre a coisa de trabalhar com arquivo, né? Essa coisa de memória que tem a ver com a história, né? Que está no passado. E quando você apresenta a roupa, que inclusive carrega uma estética futurista, assim, uma coisa meio espacial, né? Eu Sim. também fiquei pensando muito isso, assim, que o contraste do seu trabalho, quando ele aborda o campo e a cidade, ele também fala ao mesmo tempo, assim, de um gap histórico, né? De quando essa roupa não era utilizada e a relação do trabalhador com o sorriso na fotografia, né? Tipo, e uma coisa que havia uma inocência nisso, e eu posso estar até romantizando, porque é o que você estava debatendo no começo com as fotografias, embora fossem crianças trabalhando, ainda assim não era só o trabalho que era a forma de representar aqueles sujeitos, né? E, e quando vem a roupa, né, quando vem o agrotóxico, a proteção, esse trabalho fica mais forçado. Então, assim, essa identidade fica inclusive por baixo de um uniforme que homogeneiza, né, esses corpos que podem ser intoxicados. Então, assim, eu fiquei refletindo que essa monocultura que, que também está nas plantas, ela também é uma monocultura capital, né? Assim, a partir do momento em que a necessidade ali é fazer dinheiro, acho que muito da cultura real mesmo vai ficando como uma questão ancestral, uma forma que vai sendo perdida de lidar com o campo, com a temporalidade do campo e tudo. Então, assim, eu fiquei muito perdido nessa questão, sabe? Como que esse êxodo foi castrando mesmo essa ancestralidade do campo e essa outra forma de lidar com o trabalho também, né? Porque é o que você disse, que quando você se indigna com um CLT que tem o tempo marcado por um outro alguém, que está controlando você como uma força, né, em si. Mas acho que não é uma pergunta, né? Eu acho que eu queria mesmo fazer esse comentário que achei incrível como seu trabalho também discute o tempo, com as fotografias, com a estética da roupa, que também traz essa coisa assim de futuro, sabe, meio espacial assim. E, enfim, parabéns, muito muito bom, adorei. Obrigado, Gabriel. Eu particularmente concordo com isso que você disse sobre a questão da agricultura em si, porque a agricultura em si ela é maravilhosa, né? A agricultura familiar ela alimenta a todos,
no país e no mundo. Só que o que acontece é que a gente ainda tem que discutir muito sobre reforma agrária no Brasil, e antes disso, como a gente não tem políticas que conseguem chegar muito bem a todas as populações acabam ficando sem poder se articular, sem que o Estado, sendo que o Estado ele acaba invisibilizando muito essas questões. E é uma coisa que eu tenho trabalhado no meu trabalho, porque isso é proposital, porque o capitalismo, para ele se retroalimentar, ele precisa que esses corpos eles fiquem ali subservientes. Então, é uma coisa que eu também tenho pensado bastante, que é uma pesquisa que ainda vai levar muitos anos. Eu tenho também que fazer muito uma pesquisa que é de campo, historiográfica, pensar o território, como que esse território começou a ser destituído dessa relação com uma agricultura mais familiar, e como que essa agricultura atual ela tem sido invasiva, e isso tudo demanda um tempo mesmo. Ótimo. Vou fazer mais uma pergunta, então, vamos ver se mais alguém quer se manifestar aqui. E, por favor, fique muito à vontade. Mas eu vou aproveitar também, enfim, a discussão toda, assim, já que tu está falando dessa questão dessa pesquisa de campo, queria saber, assim, a partir desses teus deslocamentos, né, também, assim, porque acho que é interessante também essa visão de como a distância também, ela de alguma maneira ajuda a ver algumas coisas, né? Então, me parece também que a tua saída da cidade, né, do campo, do Carmo de Paranaíba, né, pode te fazer ver algumas coisas que talvez ali na vivência, e uma experiência de fora permite também que a gente olhe para esse lugar, para esse teu território de outras formas, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma pesquisa que também exige uma certa presença, né, e essa pesquisa de campo, assim. E eu queria que tu falasse um pouco como que é ser um artista hoje que está trabalhando nesse trânsito, né, tem como que é o processo mesmo, assim, se tu vai, às vezes, lá, como é que tu, ou se tu tem feito alguma pesquisa no entorno de Salvador, e se tu pudesse contar um pouco isso, assim, como que é esse envolvimento também com essa luta do campo, né? Assim, para que a gente entenda um pouco essa parte desse mais, não é logística, mas assim, desse deslocamento mesmo, assim, né? Porque acho que isso fala um pouco também do próprio, a gente está falando do trabalho, depois do corpo, depois do tempo, e eu estou sempre pensando nisso também em relação à arte, né? Assim, tipo, como que é esse corpo desse artista, será que o nosso corpo, enquanto artista, também está... Como que ele está sendo explorado também, assim, né? Então, Tem se isso. pudesse falar um pouco isso, assim, dessas Sim, experiências de deslocamento e de trabalho de campo, né? sim. Acaba que quando eu penso em desenvolver um trabalho, eu sempre penso no deslocamento também, porque ele vai ser necessário para que eu veja as coisas de perto, veja as transformações, veja, por exemplo, quando eu vou e vejo aqueles equipamentos costais de aplicação de agrotóxico, aí eu vou para a entrada da minha cidade, aí tá aquelas monumentos de um lixo tóxico de tratores e etc. ali. Então, tudo isso acaba se aparecendo muito, assim, quando eu faço esses deslocamentos, porque eu trabalho com essa noção justamente de um contraste, assim. Quando eu falo na minha bio que eu trato dessa relação a partir da cidade, no deslocamento entre a zona rural, a cidade e a cultura digital, é porque eu também, por eu ter crescido nessa cultura digital, eu consigo compreender que ela influencia muito na forma como eu pesquiso e como eu enxergo esse ambiente, assim. Então, é um corpo que ele está em deslocamento no tempo, e esse tempo, ao mesmo tempo, ele é espiralar, porque eu estou a todo momento acessando a minha criança para poder escrever, e eu acho que isso tem sido também fundamental, assim.
Agora, quando eu vou para Salvador, quando eu vou para outros lugares, eu sempre acabo entrando em contato com alguma outra pessoa que também é da zona rural ou com algum projeto. Por exemplo, lá em Salvador a gente tem o projeto Hortas Urbanas, que é um projeto que é de produção de alimentos no contexto urbano, então começa a pensar também como que a agricultura pode vir a existir dentro da cidade e quais que são os impactos também da questão dos ultraprocessados, né? De estar ilhado e não ter acesso a alimentos naturais, orgânicos. Então, tudo isso também acaba meio que aparecendo. Costumo também viajar para alguns lugares que sempre estão fornecendo mais pensamento crítico, como no ano passado eu fui para uma comunidade com o Matheus, que é meu namorado, Letícia também conhece, que é em Massarandupió, e aí é um quilombo que também é indígena, e aí tem toda uma questão da roça que eles plantam e toda uma luta também que eles estão envoltos em relação ao ambiente, ao território deles. Então, começa a perceber que essa questão territorial ela é muito ampla e ela afeta a muitas comunidades. É muito doido, porque, por exemplo, no ano passado eu já tive que ir para a minha cidade por ter recebido uma demanda do juiz para poder falar em uma causa de uma trabalhadora sem terra que precisava ali de alguém que tivesse visto a relação dela com o trabalho precarizado e da luta dela para que ela pudesse ter a terra. Então, eu acabo também sendo não só uma pessoa que pesquisa, mas muito ativo nessa questão do coletivo dentro da minha cidade. É isso. Ah, legal, bom te ouvir, Tom. E parabéns também pelo trabalho, porque essas questões, né, que tu está tratando, assim, enfim, da alimentação, dessas contaminações, assim, é toda uma ética também, né, e uma questão que toca no corpo também. Então, acho super importante, assim. Eu compartilhei aqui nos comentários, se alguém depois quiser ver, a publicação que tu falou, que é o caderno de receita de artista, né, que tem o teu texto, e que é uma publicação super legal, assim, e que de várias maneiras vai estar falando tocando nessas questões, né, de alimentação, e de saúde e de luta no campo também, assim, né. Uhum. Não sei se mais alguém quer fazer mais algum comentário, quer fazer mais alguma pergunta, aproveitar a presença do Tom. Aproveitem, gente. Eu vi que muita gente tinha do IAD mais recente estava trabalhando com bordado. Eu achei isso legal. Não, tem muita gente, assim, trabalhando, realmente, assim, interessada em bordado, assim, né, e que veio também muito curiosos, assim, pelo teu trabalho a partir dessa perspectiva do bordado. Eu particularmente, né, assim, eu me interesso muito pelas imagens ali, né, pela parte da fotografia, e no lastro, daí essa é uma pergunta, assim, também, enquanto o pessoal talvez prepare alguma coisa aí, se essas imagens já sumiram, assim, porque é curioso também, né, assim, eu acho isso tem uma dimensão paradoxal desse trabalho específico, que é um lastro que some, né, assim, ele é um documento feito para sumir, quase, assim, né, então, assim, só para saber, ele se já se apagou, e hoje imagino que ele está todo digitalizado, assim, né, mas se ele ainda persiste, quanto tempo ele ficou, quanto tempo essas imagens ficaram, porque eu cheguei a ver, né, a exposição com eles, que tu mostrou ali a imagem, né, eles pequenos, assim, os originais, digamos assim, né, mas eu imagino que, assim, ali foi talvez uma das primeiras e raras aparições dele no original, né, eu sei que depois tu pega e
digitaliza e imprime ele, até amplia, assim, né? Aí eu queria saber, sabe, se elas existem ainda, as imagens? Nossa, é interessante porque teve essa época que eu trabalhei lá no MAN e que eu aprendi um pouco sobre preservação de arquivos documentais no geral, assim. E aí, eles são 55 cupons. Na vez que eu expus lá em Salvador, eu não expus todos. Ficava um pouco assim no montinho e os outros, e uma quantidade assim, acho que uns 34 sendo expostos, e aí esses apagaram mais. E aí teve outros, por exemplo, que eram 3 que eu gostei bastante, que eu coloquei de uma forma mais guardadinha em casa, e aí eles estão mais visíveis hoje ainda. Só que a maioria dos outros, eles estão bem difusos já, quase que desaparecendo. Entendi. E essas imagens tu falou que tu pegou na internet também. É uma pesquisa que eu tenho feito principalmente no acervo do Museu da Imigração, que tem um acervo digital de documentos de imigrantes e fotografias. Ah, legal. Não, porque tinha um pessoal também interessado nessa questão de onde que pesquisa, né? Onde que acha esses acervos, assim, né? Sim, e são diversos, tem diversas instituições, museus, tem inclusive muitos que são do próprio estado, às vezes a própria cidade ela tem arquivos. Agora, mais recentemente, eu estava indo na biblioteca da minha cidade também para poder pesquisar alguns arquivos documentais lá, de livros. Mas é uma pesquisa que ela pode durar aí anos, porque sempre estou encontrando coisa nova. Já estava aqui esses dias vendo uns arquivos novos que eu já estava querendo fazer outras coisas, só que, nossa, se eu for fazer de tudo que eu tenho vontade, é um trabalho que vai ficando interminável, sabe? Uhum. Mas na tua cidade tu chegou a encontrar, assim, alguma imagem da história, assim, da cultura Sim, na sim, cidade? sim. Principalmente em sites oficiais. Eu não lembro agora qual que era o site que eu tinha pesquisado mais recentemente que eu achei, mas era um site governamental que ele tem praticamente de diversas cidades, e aí quando eu fui pesquisar da minha, eu encontrei diversos arquivos que mostravam paisagens, algumas aparecendo assim lavouras, bem no início, assim, sabe? Legal. A Emanuele, quer falar? Manu. Oi, primeiramente agradecer, nossa, quando eu tava fazendo as coisas com as fotos que você mandou, eu fiquei vendo os bordados, e eu gosto muito de bordado, eu bordo, comecei a bordar mais ou menos na pandemia, e eu fiquei olhando, eu fiquei, meu Deus, assim, maravilhoso, de verdade, a coroação, nossa. Eu fiquei até um pouco curiosa também no ponto quando você comentou sobre a questão do EPI, ele ser um tecido que a partir do momento que você borda, ele perde a função de EPI e tudo mais, e eu fiquei até curiosa se foi muito difícil bordar no EPI, porque eu acho que talvez seja um tecido mais grosso e tudo mais, mas o que eu queria trazer, na verdade, não era sobre esse ponto, era quando você comentou sobre essas coberturas fotográficas do Astro, né, que você pegou essas fotos, são arquivos governamentais, e no início mesmo você comentou sobre a questão de que essas fotos, elas carregam muito a ausência da identidade dos trabalhadores, então não pega rosto, são fotos longes. E isso é mais um comentário mesmo, que me lembrou, porque eu estou fazendo uma matéria de Arte História 2 atualmente, e a gente estava vendo sobre artistas do impressionismo, e a gente viu sobre o Gauguin. E me lembrou muito quando você comentou dessa questão da ausência de identidade, as pinturas dele, porque ele tinha essa ideia do primitivismo, então era uma ideia muito, muito ruim, né, de certa forma, muito arcaica e tudo mais, que é de você viajar para um local onde teria povos, entre muitas aspas, primitivos, e você receberia uma luz, alguma coisa assim, para você produzir o seu trabalho, e seria um local longe da urbanização, e isso te traria um prazer, ou
algo do tipo. E aí, quando você comentou desse ponto da ausência de identidade, o Gauguin ele trabalhava muito com isso nas obras dele também, representando essas populações, né? Essas pessoas que moravam em áreas mais rurais. E ele sempre fazia isso, com a ausência de rostos, a mesma coisa. E sempre representações femininas também, que já contrasta um pouco com o que você trouxe. Mas foi só um comentário, porque me lembrou muito esse ponto do Gauguin da ausência de identidade, e é uma coisa que assim, parando para pensar, a gente vê até hoje, e Vê muito. enfim, é. Obrigado, Emanuele. Não, eu acho que total, eu acho que é sobre isso mesmo. Eu tenho, principalmente quando pensa em fotografia, ela pode ser muito invasiva. Então, por isso que eu acabo mostrando muito a minha família, porque é até onde eu me sinto mais confortável também de chegar e falar, sabe? Que eles me cedem essa imagem com uma naturalidade, com uma familiaridade, sabendo que elas estarão em boas mãos e que eu vou estar fazendo esse uso justamente incluindo isso em uma pesquisa, tomando cuidado em citar essas pessoas que fazem essas imagens, essas pessoas que estão nessas imagens. Mas, sobretudo, a fotografia ela acaba carregando tensões éticas. A gente vê isso em vários fotógrafos contemporâneos ainda. Na pintura também isso existe, porque na maioria das vezes quem está fazendo essa fotografia ou pintando não são essas pessoas que estão ali nessa situação, porque se fosse elas o fariam de formas diferentes. Eu acho que isso um pouco o ponto onde eu acabo chegar quando eu apresento as fotos da minha mãe, da minha família, que ela produz, e ela quer que a família seja representada daquela forma, sabe? Então, acho que é um pouco isso. Vanessa? Oi, Washington. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu gostei muito do seu trabalho. Eu tinha comentado no post lá da palavra plural, uau, porque eu fiquei muito encantada. E eu estava dando uma olhada aqui e é muito presente, né? Você é um artista multidisciplinar, mas você usa bastante da técnica do bordado, assim. Eu acho que principalmente, né? E aí você comentou, né, desse uso para inutilizar as EPIs e também como uma contrapartida à violência das câmeras, né? Essas fotografias que eram distanciadas, que estereotipavam os trabalhadores e os moradores rurais. Mas então eu queria saber assim, se teve algum motivo específico pelo qual você quis procurar o bordado, ou se você já tinha um contato com o bordado através da sua própria família, se foi um contato que surgiu na graduação ou no mestrado, como é que surgiu esse contato com o bordado, e se ele também tem alguma relação com, enfim, com esse contraste, né, entre a manualidade do bordado e a manualidade do trabalho rural, se existe algum tipo de relação entre isso também. E era isso, assim, que eu queria saber. Obrigado, Vanessa. Acho que a pergunta é muito boa. É engraçado porque as minhas primeiras memórias de bordado, assim, que me vem à mente, era quando a minha mãe ensinava a minha irmã a bordar. Então, existia ali numa infância uma vontade de pegar ali naquela agulha, naquelas linhas coloridas lindas, mas existia também uma questão de gênero que me afastava e me colocava para fora de casa, onde era o ambiente ali, então, colocado como masculino, sabe? Do trabalho, de uma coisa bruta, dessa coisa de se enxergar o masculino fora desse lugar de sensibilidade. E aí eu comecei a abordar muito por causa do meu namorado, ele já bordava, que é o Matheus de Simone, também artista formado pelo Instituto de Artes e colega nosso. E aí eu peguei para experimentar e funcionou muito para mim enquanto uma prática, porque eu comecei a enxergar no bordado uma forma de mobilidade também. Eu não lidava muito bem com práticas líquidas,
tipo pintura. Então, por também estar em uma situação de trabalho CLT, o bordado ele me permitia essa mobilidade de bordar em uma hora vaga, em algum lugar no trânsito. Inclusive, eu era muito visto durante a pós-graduação bordando durante a aula, nos corredores ali da pós, no IAD. E para mim funcionou muito, gostei enquanto uma prática seca. E os diálogos eles foram acontecendo à medida que eu fui experimentando essa prática. Tom, acho legal também falar isso, assim, a partir do bordado, né? Tipo, essa relação com a moda, assim, tu vê alguma relação dessa... Enfim, tem uma questão da roupa aí, né? Porque os bordados, acho que eles começam aquelas imagens do celular, né? Então, Isso. mas depois eles passam para roupa, assim. Tem algum diálogo, assim, também pela via da moda que te interessa? Ou... Acaba que a minha formação foi bem interdisciplinar por ter pegado esse período do IAD que a gente passava pela moda, passava por diversas outras disciplinas. Então, foi muito influenciado esse pensamento da moda no lugar do trabalho, como que ele se dá, né? E acredito que quando eu bordo essas imagens em uma roupa de trabalhador, ela acaba também entrando um pouco nessa questão, moda, né, política, acho que tudo acaba estando emaranhado, sim. Ai, ótimo. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Acho que agora... Letícia, Vai, Gabriel. Washington, não é uma pergunta, tá? Eu estava tentando lembrar. Estava tentando lembrar que a obra com o EPI, como é o nome mesmo, Coroação, Isso. ela tava me lembrando uma outra obra já, assim, que eu já tinha visto algo parecido, eu estava tentando aqui lembrar, tipo, de quem que é, de quem que é. Eu acho que a Lígia Clark também tem uma série de roupas que é muito parecida, assim. E achei legal que, é, tipo, a obra dela é uma obra para vestir, né? Tipo assim, é vestindo que você vivencia a obra. E ao mesmo tempo, né, na narrativa do que você conta, o seu EPI, a coroação, não é para ser vestida, né? Que tipo, ela serve meio que como uma tela ali, para você ver ali tudo que foi gravado e tudo. Como vestimenta de EPI, ela nem serve, né? Então, assim, mais esse comentário, isso que eu lembrei aqui, eu procurei assim, ai, gente, quem que é essas roupas aqui vestíveis? Mas me lembrou muito, a estética é muito parecida. Sim. Ai, muito bom isso, Gabriel, porque acho que isso é bem legal, Tom, para ficar, enfim, talvez como também um lugar de pesquisa, né, reflexão, que acho sempre legal também, quando a gente escuta, né, os nossos interlocutores, que é essa roupa como tela, né, porque acho que daí, de alguma maneira, quase que faz uma circularidade com essas telas bordadas também, né, então, assim, porque a roupa, ela perde, né, tanto a função dela inicial de proteger mesmo, mas também ela não serve, ela não é um parangolé, ela não é uma coisa para, não é um trabalho para ser experimentado, para ser vestido ou para ser performado, como o Ian falou antes, né? Ele é uma tela, né? Então ele serve ali para ser visto, né? Eu acho que isso é bem uma observação muito legal, assim, Gabriel, muito bom ter trazido também isso. Acho que como uma maneira de como lidar, né, com essas superfícies também, né? Então, que acaba aproximando a roupa também, enfim, ou de uma imagem, né? Em termos de ela ver mais uma imagem do que a roupa mesmo, né? Então, acho que isso é uma boa observação. Eu sempre gosto quando o trabalho, para além da minha fala, ele vai tomando outras formas. Eu acho que essa coisa da astronauta acaba aparecendo também muito quando vê. Tem gente que vê também muita roupa de apicultor, né, que é aquela roupa de abelha. Mas é legal, porque nem todo mundo tem esse repertório de compreender que essa roupa também vem desse contexto, né? Mas ele mostra pra gente um lugar, ele tá sempre num lugar meio de perigo, assim, né? Acho que ele tem essa coisa, o Gabriel falou futurista, assim, mas nesse sentido dessa distopia, né? De um lugar de uma contaminação, assim, né? Então, ele tá sempre ligado um pouco com isso, assim. Eu acho que fala muito de um nosso, não só de um nosso imaginário, mas de uma realidade, né?
Uhum. E Mas, sobretudo também de uma realidade pós-pandemia que as coisas também começam a ficar um pouco assim, né? Essa crise climática, ela acaba trazendo muito essa questão da individualidade, de um corpo protegido que necessita se proteger para sair para um ambiente externo, né? não, eu acho que assim, com certeza desse encontro de hoje, acho que essas questões entre individualidade, coletividade, uma cultura urbana, uma cultura rural, né? Acho que são questões que vão sair reverberando aqui para todos nós, né? E que eu acho que não são questões assim muito fáceis, na verdade, né? Da gente se posicionar, não é tão claro assim. Como é que posso dizer assim? Elas são questões muito complexas, no sentido assim de que é importante, sim, me parece, né, essa questão da gente marcar as individualidades, as singularidades das pessoas, ao mesmo tempo, a gente tem tanto a aprender, né, numa sociedade tão individualista, a gente tem tanto a aprender também com uma certa coletividade, mas como tratar isso de uma forma ética, e pensando nesse cultivo, né, que tu fala das imagens. Acho que são muitas coisas, assim, que são muito ricas para a gente pensar a partir do teu trabalho, né? Então, assim, queria agradecer mais uma vez essa tua disponibilidade, né? Tão cuidadosa com o nosso encontro, apresentar o teu trabalho, e que eu acho que isso vai seguir reverberando, assim, a partir, né, daqui mesmo, assim, nas nossas práticas. Então, te agradecer mais uma vez, Tom, por essa apresentação e por compartilhar com a gente o teu processo e a tua história, né? E também algumas belíssimas referências aqui que a gente vai seguir depois pesquisando. Assim. O Gabriel levantou a mão aqui. É uma última colocação, mas é porque eu acho que a sua provocação em relação à moda me fez concatenar coisas, assim, ficar tentando ligar também diálogos com outras produções. E o manto do Bispo, também cheguei nesse lugar, assim, porque, de uma certa forma, é o que você estava falando sobre ancestralidade, né, e o que você buscou reproduzir ali também, acho que foi o Giló que você falou, não é isso? É quiabo. É o quiabo, isso. Uhum. E como que isso também carrega essa simbologia. Não são os nomes necessariamente como no manto, mas carrega essa questão meio sacra, assim, meio divina, né? Uhum. E achei isso legal também, assim, que você meio que muda mesmo, né? O sentido daquela roupa ainda tem esse potencial também, a produção. Sim, obrigado por compartilhar, Gabriel. Obrigado, gente. Para mim é uma honra. Obrigado, Letícia. Já fui aluno também da Letícia, então aproveitem também essa professora. Aproveitem o Instituto de Artes, foi um lugar que para mim foi muito importante. Acreditem sobretudo em vocês, na trajetória de vocês. Bordem, desenhem, façam o que vocês quiserem, depois vocês pensam sobre, não precisa necessariamente sempre ficar se colocando, se testando, mas é importante, sobretudo, fazer. Foi uma das coisas que eu aprendi, que foi que fazendo é que eu conseguia chegar nos lugares e depois a gente vai desenrolando o que é essa coisa que é a pesquisa, né, enquanto artista, que é um lugar tão, também, às vezes, muito difícil de chegar, mas que, para mim, foi importante ter passado por esse lugar dentro da academia, ter feito graduação, depois ter feito mestrado, e ter seguido nesse campo, que é difícil também, é um campo de luta, trabalhar com arte e cultura hoje. A gente vê que existe toda uma força contrária a isso, uma força contrária que faz com que a gente tenha que fazer outros trabalhos técnicos para poder sobreviver, e acho que o meu trabalho ele acaba tocando nesses pontos de uma vida que precisa lidar com problemas cotidianos, mas que, sobretudo, acredita no potencial da arte, primeiro para si próprio, para as suas comunidades, para o que vem a acontecer. Mas, obrigado, e é isso. Obrigada, Tom. Obrigada, gente, também, que esteve aqui com a gente essa noite. Tenho certeza que, mesmo assim, a cabeça de cada um vai estar levando, né, aí as provocações e
todas essas reflexões que o trabalho do Tom traz. E, então, obrigada, Tom. A gente se vê na próxima. E boa noite para todo mundo.